A gente teve uma matéria da ESPN também falando por que Jorge Jesus não é mais não é o mais cotado para assumir o time, mesmo sendo unanimidade no clube e na torcida. Aí eles falam aqui que ele tem um vínculo com o Benfica até o meio do ano que vem, e apesar de muito pressionado, a tendência é que o Mister termine a temporada com o time português, uma vez que a equipe tem chance de classificar para as oitavas da Champions League, que facilitaria um respiro do comandante. No entanto, uma queda na fase de grupos pode fazer com que o término da relação entre Benfica e Jorge Jesus seja antecipada. Há alguns dias, no jornal português Correio da Manhã, publicou uma informação de que o Mister encerraria seu ciclo na equipe de Lisboa em dezembro. Se isso de fato acontecer e o Flamengo não tiver um técnico já escolhido, a pressão por uma volta será inevitável. A torcida está pedindo, né? Por mais que seja difícil, será que é tão impossível assim trazer o Jorge Jesus de volta? Aqui a matéria também falando que tem dois motivos que impedem Jorge Jesus de voltar ao Flamengo. E aí eles falam aqui o seguinte: a volta do português não é tão simples neste momento, dois motivos. O primeiro deles é a situação contratual que a gente acabou de falar, né? E o segundo é um motivo pessoal. A mesma fonte informa que a esposa do técnico português não tem intenção em voltar ao Brasil neste momento, e o Jorge Jesus já está no Benfica desde meados de 2020. Posteriormente, o Fla teve 3 técnicos aí nesse período, mas a esposa do Jorge Jesus não queria voltar. A gente tem a situação aí do Michael, em matéria aqui do torcedores.com. Olha, um amigo de diversos jogadores, cantor aí, o Felipe Araújo, revelou que a forma como ele treinava, os meninos me falavam que era algo surreal. Inclusive, quando o Michael chegou, ele chegou quase junto com o Léo Pereira. Eu estava jantando com o Léo Pereira na semana que o Michael tinha chegado, tinha uns 5 dias que estavam treinando. O Michael vomitava todo dia depois do treino porque não estava acostumado com aquele treino. A gente vê como o Flamengo, na época do Jorge Jesus, era muito mais capacitado até fisicamente. Olha aí o cantor falando aí, cara. Pô, é impressionante. Impressionante, né? A gente vê como a diferença, né, da preparação física do Flamengo com o Jorge Jesus, né, cara? Eu tô, é viúva do Jesus. Não, eu quero a volta do Jesus. O empresário do Gabigol se manifestou, segundo aqui o Gavia News. A reportagem checou a informação publicada pelo site 90 Minutos UK, que falava que tinham vários clubes interessados no Gabigol, mas a matéria falava de Marcos Corrêa de Oliveira, e ele não representa o Gabigol, segundo o Gavia News. O jogador do Flamengo trabalha, isso a gente já sabia, com o agente, o Júnior Pedroso, há anos. Foi ele quem fez a venda do jogador ao clube rubro-negro pela Inter de Milão ao fim de 2019. Procurado, Pedroso negou rumores sobre o desejo de sair do Brasil para ter mais visibilidade. O Flamengo não recebeu ofertas, Gabigol tem contrato até o fim de 2024. Então é tudo especulação, e o Júnior Pedroso já desmentiu essa situação, e nem era ele que estava falando na matéria do 90 Minutos UK, né? E aí a gente vê a torcida do Flamengo cantando olê, 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 mister, e tem o Sormani para falar isso aqui. Acho que para o bem do Flamengo eles precisavam trazer o Jorge Jesus para cair esse mito. Eu volto a insistir, vamos olhar o retrospecto, vamos pegar o Flamengo nos últimos 6 meses de Jorge Jesus, já não era o mesmo Flamengo. Sormani, você está falando besteira. Supercopa de 2020, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0 na final. Recopa 2020, você falou os últimos 6 meses do Jorge Jesus. Os últimos 6 meses do Jorge Jesus, a gente tem a reta final ali, o 5-1 no Grêmio, o título da Libertadores. Recopa, Flamengo metendo 3-0 no jogo decisivo contra o Independiente Del Valle do Miguel Ángel Ramírez. Quer mais? Te dou mais. O Flamengo na Libertadores, com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, inclusive ganhando o Júnior Barranquilla fora de casa 2-1 e metendo 3-0, foi no Barcelona de Guayaquil, acho que foi no Barcelona de Guayaquil, aqui no Maracanã. O Flamengo meteu um 3-0, foi LDU. O Flamengo meteu 3-0. Né? O Flamengo tinha 2 vitórias na Libertadores com o Jorge Jesus. Então, cara, já foi por terra. Aí ele fala mais o seguinte: parar com essa história
e deixar os outros treinadores treinarem em paz, defendendo os treinadores brasileiros. Sormani defendendo o trabalho de outros treinadores e de treinadores brasileiros. Eu vou falar para vocês, é brincadeira, né? Sormani só pode estar de brincadeira.